Glúten engorda? É a pergunta que todo mundo quer saber, que não quer calar. Eu acho que ela é campeã. Eu já vi tanto essa pergunta na vida, que aí eu preciso falar sobre isso, né? Porque muita gente corta, fala assim, não cortei o glúten porque minha amiga cortou, nossa, ela secou, né? Ela cortou o glúten. Quem nunca ouviu isso? Me conta aqui, eu já ouvi 200 vezes. Então, como eu acabei de explicar o que é glúten, ela é simplesmente essa fibra que dá aquela elasticidade na massa, né? Que mantém aí a consistência, aquela consistência esponjosa com as bolhas de ar lá dentro. Ela não é algo que engorda ninguém, digamos assim. O que é que acontece que as pessoas cortam o glúten e dizem que emagrece? Na verdade, não é o glúten. Geralmente, que tipo de alimentos contém glúten, né? Por exemplo, os principais, digamos assim. Claro que se você olhar, infelizmente, para os celíacos principalmente, quando a gente vai comprar alguma coisa industrializada, assim, o contém glúten nas coisas menos esperadas. A gente acha que é só o que tem farinha, mas não é, né? Antes fosse, porque existem aí os traços, né? De glúten de outros alimentos e tal. Então, assim, só que a maioria dos casos, quando a pessoa fala cortei o glúten, ela cortou o quê? Massas, no geral, né? E aí, cortei pão, cortei bolo, cortei torta, né? Emagreceu, lógico, mas na verdade, o que que ela cortou de verdade que deu essa diferença? Os carboidratos contidos nesses ingredientes, né? Que geralmente é o que engorda a gente, é o que deixa a gente feliz, mas é o que engorda a gente ao mesmo tempo, né, gente? Tristeza. Mas o que que acontece? São os carboidratos que engordam a gente e não o coitado do glúten. Daí o coitado do glúten entra de vilão. E aí o que que acontece que, né? Volta lá naquele outro mito, o glúten é low carb, a pessoa vai falando, eu cortei o glúten, agora eu só faço pão, bolo com farinha de arroz, farinha de aveia, né, os dois juntos, ou então só como pão de queijo. Você acha que a pessoa vai emagrecer só comendo, por exemplo, pão de queijo todo dia, como, né, tipo, de manhã, de tarde, de noite, pão de queijo, tá? Aí também é uma dieta que eu queria fazer e emagrecer, mas não emagrece de jeito nenhum, né? Por quê? Os carboidratos continuam. Aliás, em algumas farinhas sem glúten, até mais do que o trigo. Então, não é que a pessoa cortou o pobre do glúten, digamos assim, né? Porque ele fica de vilãozão lá, né? É, e emagreceu. A culpa não era do glúten, né? De você estar engordando. A culpa, né? A culpa é a quantidade de carboidrato que a gente ingere de uma vez, né? Então, o glúten não engorda ninguém. Agora, uma coisa para quem tem, e isso sim é muito sério, e isso sim é muito verdade, porque é um dos sintomas mais clássicos aí da intolerância do glúten e principalmente dos celíacos. Sim, ele causa, por causa do processo inflamatório que ele causa principalmente no aparelho digestivo dos celíacos, sim, ele causa muito inchaço e distensão abdominal. Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma intolerância e aí ela corta os alimentos com glúten e ela desincha, né? Some essa distensão abdominal e a barriga fica mais retinha e aí dá aquela sensação de que assim, eu emagreci, né? Mas na verdade não é uma perda de gordura, é simplesmente o processo de desinchar e de não ter mais essa distensão abdominal por conta do processo inflamatório, tá bom? Então, assim, o excesso de gorduras e carboidratos contidos nos alimentos que contêm glúten é o que engorda a gente e não o glúten em si, né?